projeto Dharma Espaço Terapêutico Dr. José Murphy. Como a mente funciona? Nós estamos no segundo capítulo, na página 55. Essa é a nossa 14ª aula. Na aula 13, amados, Dr. José Murphy, vou voltar um pouquinho nesse ponto que vocês não comentaram. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu vou voltar aqui, levar vocês a uma reflexão, já que vocês não fizeram nenhum comentário. Talvez seja só eu que me impressionei com essa informação, mesmo que eu já li esse livro assim que ele chegou nas minhas mãos 5 vezes, dentro de um ano, tá? Quando o Dr. José Murphy, no capítulo 2, ainda nós estamos no capítulo 2, na página 53, bem no início desse subtítulo, quando ele diz: a mente subconsciente não bate boca. Eu estou fazendo uma observação na aula 13, quando ele diz que a mente subconsciente, ela é onisciente, ela conhece todas as respostas e todas as perguntas. Não o bastante, ela não sabe o que sabe. Creio que vocês refletiram sobre isso. Eu dei uma ênfase na aula 13 sobre esse assunto. Por que a mente subconsciente, ela não sabe o que ela sabe? Eu vou deixar esse ponto de interrogação e na próxima aula nós iremos falar sobre esse ponto, já que você não me levantou nenhuma consideração nesse ponto dessa aula. Agora nós vamos passar para cá, para a aula 14, na página 54. Passe em revistas os pontos importantes desse capítulo. Então, nós vamos revisar todo esse capítulo para a gente entrar já no capítulo 3º, com o título O Poder Milagroso do Subconsciente. Nós já vamos fazer uma revisão desse capítulo 2 e já entrar no capítulo 3. Aqui é o ponto onde vocês terão que levantar qualquer tipo de argumento, de questionamento ou consideração, porque nós já vamos entrar no próximo capítulo. Ponto 1 a ser lembrado, ou um ponto 1 que Dr. José Murphy coloca como importante. Pense no bem e o bem se segue. Pense no mal e o mal se segue. Durante o dia inteiro você é aquilo que você pense. Vários e vários autores afirmam e reafirmam essa premissa. Tudo que você pensa segue você, te persegue por durante dias, meses, às vezes até uma vida inteira. Dependendo da crença que nós temos, aquilo começa a nos perseguir como uma maldição ou como uma sorte também. A gente está dizendo daquilo que é construtivo. Vai te seguir, vai te perseguir como está no seu sentimento e nos seus pensamentos. Ponto 2. A mente subconsciente não discute com você. Aceita o que a mente consciente decreta. Se você diz, não tenho como comprar isso, o subconsciente trabalha para tornar isso verdade. Ele cria oportunidades. Não é que é um espírito, um obsessor que vai te perseguir, que vai te... Gente, ela cria oportunidade porque ela sabe de todas as coisas. Ela conhece todas as respostas. Ela não discute. Ela vai criar oportunidades, situações, te levar a lugares, trazer pessoas para
concretizar aquilo que você tem no seu pensamento. Se você diz que você não pode comprar determinada coisa, vai criar situação para aquilo não concretizar. Da mesma forma, o outro polo, o oposto, se você disser que você é capaz, às vezes você vai ter que persistir um pouco mais, mas que vai te levar à oportunidade, a lugares, ambientes, situações, nem que seja um desastre para que aquilo aconteça na sua vida. Se você determinar que você vai fazer aquilo, seja uma compra, seja uma saúde que você esteja lutando ali, uma enfermidade, um mal-estar, ela vai te trazer oportunidades para que você esteja naquele estado que a sua consciência está te carregando o seu corpo. Se é que podemos usar esse termo grosseiro, carregando. Nosso corpo segue a nossa consciência. Onde a nossa mente está, o nosso corpo tem que acompanhar. Vou repetir esse 2. A mente subconsciente não discute com você, aceita o que a mente consciente decreta. Se você diz, não tem como eu comprar isso, o subconsciente trabalha para tornar verdade essas palavras. Escolhe um pensamento melhor, resolva. Vou comprar isso, aceite-o em minha mente. Quando nós revertemos esse processo, penso algo, é destrutivo? Começa a ter consciência e clareza daquilo, reverte o processo. Posso comprar, eu posso comprar todas as coisas, eu posso fazer todas as coisas com a ajuda de Deus. Ele me dará a oportunidade, Ele é o meu suprimento invisível, Ele me dará dinheiro, Ele me dará o trabalho suficiente, não importa. Troca, coloca isso como verdade, aceita, faça com que sua mente aceita aquilo como verdade. É como se você desse a palavra final para a mente subconsciente começar a procurar, ou seja, te levar a lugares, ambientes, situações para que aquilo seja concretizado. Terceiro ponto, você tem capacidade de escolher. Escolha saúde e felicidade. Pode escolher ser simpático ou antipático, prestativo, alegre, cordial, estimável e todo mundo responderá nessa conformidade. Esta é a melhor maneira de desenvolver uma personalidade maravilhosa. Já comentei com vocês, já comentei com várias pessoas que eu atendo, que eu dou como exemplo. Eu era a pessoa mais estúpida da face da terra. E eu quis mudar isso. Eu via as pessoas sendo gentil, cordial, estimável, e eu achava aquilo muito fascinante. Eu queria ser daquela forma, mas eu não sabia como. Até quando eu comecei a estudar essa metodologia, essas teorias, essa filosofia de vida. E eu comecei a aplicar na minha vida. Se eu quero ser simpática, eu preciso prestar atenção. Se eu quero ser uma pessoa cordial, uma pessoa que todos lembram com um fator de alegria, simpatia, a pessoa que é prestativa, começa a mudar isso dentro de você. Começa a admirar pessoas que são assim. Você conhece pessoas que têm qualidades que você estima, que você quer ter como valores, um elemento fundamental na sua vida? Observe essa pessoa, coloca no seu espírito aquelas qualidades, aqueles elementos que para você é importante. Olha para aquela pessoa com admiração, respeito, e aí você começa a observar como que essa pessoa faz, age, pensa. E você começa a ter essas práticas. Não tem como você não ter essa consciência para você mudar um hábito. Eu era uma pessoa estúpida, uma pessoa muito tímida. Eu tinha muita dificuldade de conversar, de expressar. Eu procurei melhorar isso, observando pessoas. Eu tenho um orientador que era, na época, admirável demais para mim. E eu queria ser daquela forma. Era admirável.
era de forma muito alegre, cordial, firme. Era uma pessoa muito firme no vocabulário, nas colocações, nas orientações dele. E eu comecei a praticar aquilo. Eu comecei a admirar a forma com que ele conduzia uma orientação e eu comecei a colocar dentro do meu espírito que eu já era daquela forma. Mas eu comecei a agir, amados. Não é só dizer, eu sou uma pessoa firme, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa amigável. Sendo que na hora de você ter uma ação, você ficar paralisado. Você tem que enfrentar esse medo, você tem que enfrentar essas situações. Teve situações desconfortáveis? Tive. Teve de situações desagradáveis? Tive. Para eu chegar aonde eu estou, eu precisei ter essas experiências. Eu consegui observar os meus sentimentos diante de uma pessoa que conduziu palavras, ações que me trouxeram desconforto. Mas eu disse que eu queria modificar aquele comportamento meu. Para isso eu precisei enfrentar as experiências. São as polaridades do mundo em que nós vivemos, do plano que nós vivemos. Se eu estou buscando simpatia, ser uma pessoa simpática, eu vou encontrar pessoas antipáticas. Se eu quero ser uma pessoa educada, estou trabalhando isso, eu vou encontrar pessoas que sejam às vezes grosseira. É para me auto-observar. Ponto 4. A mente consciente é a vigia no portão. Tem como função principal proteger o subconsciente de impressões falsas. Resolva acreditar em que alguma coisa boa lhe acontecer e que está acontecendo agora. Seu maior poder é a capacidade de escolher. Escolha a felicidade e prosperidade. Quando nós decidimos, voltando um pouquinho, quando o Dr. Zé Murphy diz que a nossa mente consciente é o vigia no portão, isso é muito fascinante, porque na nossa mente tem um holograma, como se tivesse uma cerca, uma parede, como se fosse um guarda, na verdade, que fica ali no portão, aqueles guardiões da luz, né? Que fica no portão dizendo, esse passa, esse não passa, esse tem credencial, esse não tem credencial, está reprovado. E muitas vezes os que está reprovado não é que seja um pensamento ruim, porque nós temos uma crença muito falsa, por isso que não passa esse pensamento, para que a mente subconsciente comece a trabalhar naquela premissa para trazer, às vezes, uma saúde. Mas nós já ouvimos dizer que aquela doença precisa de um antibiótico. Aquela enfermidade precisa de um antibiótico. Então, nós precisamos ir até o médico porque nós temos essa crença. Mas se nós nunca tivéssemos ouvido falar, esse guardião do portão teria deixado entrar como, isso é simples, isso eu posso curar com uma respiração, com um banho gelado. Mas nós não acreditamos porque nós fomos condicionados, eu, você e a maior parte das pessoas que vivem nesse planeta. Quando nós revertemos esse processo, nós colocamos, ao invés de impressões falsas, nós colocaremos impressões verdadeiras. Eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou uma pessoa muito competente em tudo que eu faço, eu tenho facilidade para aprender tudo que eu quero aprender. São premissas que nós precisamos trocar, observar quando que as pessoas trazem essas informações, essas sugestões. E esse vigia no portão, ele tem que barrar aquilo que não é construtivo. Para isso, nós precisamos ficar muito alerta. Ponto 5. Sugestões
e declarações de outras pessoas não têm poder de machucá-lo. O único poder está na maneira como você pensa. Você pode resolver, rejeitar os pensamentos de declaração dos outros e afirmar o bem. Você tem o poder de resolver como vai reagir. Nós não podemos e nós não conseguimos fazer com que o outro não expresse aquela opinião, aquela expressão, aquela sugestão. Mas nós temos o poder de rejeitar o que vem de outra pessoa. Nós não temos o poder de mudar o outro, mas nós temos o poder de controlar as nossas emoções, fazer uma avaliação sobre aquilo que está chegando até nós e rejeitar. Esse vigia é a mente consciente. Eu estar atenta sobre o que estou recebendo, eu posso aceitar ou não. No início, a gente evita certos lugares, certas pessoas, porque a gente está no início dessa filosofia, nós estamos aplicando isso na nossa experiência. Quando nós vamos nos tornando pessoas mais conscientes, esses lugares e essas pessoas nos ajudam a tomar consciência de onde e como estamos reagindo às sugestões dos outros. Por isso que quando somos convidados a um evento, a uma festa, alguma coisa, é bom nós irmos de forma bem consciente. Se nós estamos conscientes, podemos até utilizar esses convites para fazer autoobservação. Deixa-me ver como que eu reajo diante dessas sugestões. Diante de uma música, diante de uma notícia que nós julgamos muito destrutiva, diante de uma heterossugestão, utilizando o termo que o Dr. Joseph Murphy colocou, que é uma sugestão vindo de outras pessoas. Tem algumas que são muito fortes, porque são pessoas que nós temos respeito, seja de um professor, seja de um líder religioso que nós acreditamos, que nós confiamos. Essas heterossugestões são muito fortes. Nós aceitamos com mais facilidade, porque nós acreditamos que aquela pessoa tem aquele conhecimento, tem aquele argumento que é forte, tem aquela experiência. Por isso nós precisamos ficar atento, até mesmo esses líderes, um terapeuta, um professor. Isso nós precisamos estar também consciente e ter o discernimento. Nós temos que ter opiniões próprias. Isso é o que realmente eu acredito, e se está de acordo com aquilo que eu acredito, ou é uma crença desse professor. Nós precisamos estar atento também a isso. Por isso que às vezes nós decepcionamos com alguns mentores, professores, autoridades. Nós colocamos toda a nossa confiança sem fazer nenhum tipo de questionamento, de reflexão, e de repente nós julgamos que ficamos decepcionados. Não é que nós ficamos decepcionados, o outro não tem o poder de nos decepcionar. Nós que não fomos cautelosos e deixamos levar por nenhuma precaução. Medo é uma coisa, cautela e precaução é outra coisa. Entra dentro do discernimento. Nós precisamos ficar atento quando nós colocamos, como por exemplo, quando nós vamos cozinhar. Nós precisamos ficar atento. Um leite ferver, um café, ele vai derramar. Então não é medo, é cautela. Ou encostar num lugar que esteja muito aquecido, uma panela, um forno, qualquer coisa dessa natureza. São cautelas, não é medo. A experiência nos trouxe essa cautela, esse discernir, tanto o que é bom, que é construtivo, quanto aquilo que não é. Você tem o poder de resolver como reagir. Isso ainda no ponto 5.
porque a pessoa ela vai reagir diante de uma atitude nossa ou de outra pessoa, mas o poder é seu de como você vai reagir daquela situação. Uma pessoa pode reagir com outra que nem seja você, e às vezes nós incomodamos com aquilo. Talvez você se incomode. Ah, não precisava ser grosseira com aquela outra pessoa. Mas quando você tem o discernimento, você pode observar e dizer, eu não sei o que essa pessoa está passando, eu não sei qual que são as cicatrizes dela, eu não sei qual foi o trauma dela, eu não sei o que passa, se ela teve um dia bom, se ela teve um dia ruim. Não é justificar aquilo que seja destrutivo. É simplesmente olhar para aquela situação, ver como aquela informação, aquela reação daquela experiência ou de pessoas nos afeta. Quando você tem clareza de como as situações te afetam, você tem controle de reagir sobre aquela situação. Você começa a ter controle das experiências. Você começa a se tornar capitão do seu destino. Você começa a ser o piloto da sua vida e não estar no banco do carona. Você começa a ter esse discernimento. Ponto 6. Cuidado com o que diz. Você terá que responder por cada palavra ociosa. Jamais diga, vou fracassar, vou perder meu emprego, não posso pagar o aluguel. O subconsciente entende. O subconsciente não entende uma brincadeira, faz com que todas as coisas aconteçam. Por isso que nós falamos do tal do juízo final. É justamente responder por cada palavra ociosa que nós colocamos nesse universo. As palavras têm poder, elas são carregadas de substância e elas não retornará para nós vazia. Isso Isaías, na própria escritura, já nos afirmava que a nossa palavra ela não pode retornar para nós vazia, porque ela tem um poder e nós responderemos por ela. Isso é o juízo, ditando o que nós fizemos de bom, de ruim, de construtivo, de negativo. Não gosto muito de entrar nesse termo de bom ou ruim, mas sim construtivo e negativo, porque uma coisa pode ser ruim hoje e amanhã ela ser extremamente positiva, ou ruim ou boa, né? Nesse sentido que eu quero dizer, ela pode ser destrutiva hoje e amanhã ela pode ser, olhar para aquilo e dizer, não foi tão ruim assim. Essa coisa que não aconteceu hoje me levou para o próximo degrau. Quantas vezes o meu currículo não foi aceito em algumas empresas e hoje eu percebo que foi a melhor coisa que aconteceu, porque aquele salário na época era bom. Talvez eu não teria coragem de sair daquele emprego e estaria lá durante uma vida sendo insatisfeita porque o salário parecia bom. E hoje eu tenho a minha própria empresa e aquilo naquele dia foi ruim, negado aquele emprego, não ter sido admitida naquela empresa, e hoje foi uma coisa boa. Então nós precisamos olhar as coisas como elas são, porque nós responderemos por cada palavra, ato e ação e reação. Ponto 7, também julgo muito importante. Sua mente não é má. Nenhuma força da natureza é má. Tudo depende do modo como você utiliza os poderes da natureza. Use a mente para abençoar, curar e inspirar todas as pessoas em todas as partes. Nós precisamos tomar muito cuidado ao entrar numa situação, nenhum comentário, nenhuma conversa alheia e dizer que aquilo é má quando a pessoa está no meio de um caos e a gente confirmar, porque a nossa mente, ela não é má, por mais que nós
tivemos ações, reações que foram desconfortáveis com outras pessoas, desagradáveis, aquilo não foi má, foi uma reação da nossa ignorância, do nosso falto de as nossas virtudes adormecidas, como diz o meu professor. E a natureza, ela não é má, ela não vinga de nós, pelo contrário, ela mostra para nós onde estão os nossos equívocos, seja um animal, seja a própria natureza em si, seja as reações da nossa própria consciência, quando nós permite entrar nela algo que seja destrutivo naquele momento, é um alerta para que nós repetimos aquilo de forma diferente. Pode ser a mesma ação que nós estamos fazendo, mas se nós tiver clareza daquilo que nós estamos fazendo, ela não se torna má, porque muitas coisas se repetem nas nossas vidas de forma inconsciente. Se nós repetirmos aquela mesma ação agora com clareza, consciente, ela pode trazer para nós as mesmas experiências, mas aquilo não se torna mais má. É como fazer uma prova, nós repetir uma prova de novo e de novo e de novo. Se nós repetir a prova e tirar nota ou perceber que nós não estudamos a matéria, nós não tivemos clareza da matéria, ela se torna benéfica. Por quê? Porque a partir de agora eu vou estudar esse determinado conteúdo para que eu tire nota e passe nessa matéria e paro de repetir. Mas o fato dela ter chegado para nós novamente, ela não tornou uma coisa ruim, mas sim construtiva, mesmo que seja uma repetição, um ciclo que está se repetindo, porém agora eu estou consciente dele. Aí ele se torna benéfico. Tudo depende de como você utiliza os poderes da natureza. Dê uma ênfase nesse ponto 6 e no 7. Tem muito a nos ensinar. Os poderes da natureza são força que nós controlamos. Por isso que Jesus disse que no céu e na terra e abaixo das águas nós temos domínio. As forças da natureza, elas não são má. E os poderes da natureza não estão contra nós. Ele está nos ensinando alguma coisa. Depende de como eu estou disposto a aprender. Se eu for contra, eu vou ter alguns contrastes. Se nós observar a própria natureza, a água ela não tenta subir uma montanha. Ela segue o ritmo, o fluxo do nível da própria natureza. As árvores, elas não vão contra o vento, ela cede. E nós queremos ir contra. É isso que traz para nós certo desconforto, conflitos, enfermidades, caos. Use a mente para abençoar, curar e inspirar todas as pessoas. Inclusive a Bíblia diz que nós só podemos utilizar para esses 3 fins: abençoar, curar e inspirar. Quando vier informação, quando você estiver no meio de uma conversa, de uma reunião, que parecer ali algo sem solução, inspire essas pessoas. Se você não estiver conseguindo ver solução no momento, abençoa. Se você não tem uma palavra de consolo, abençoa no seu íntimo do seu coração. O abençoar em silêncio também é cura. Se todas as pessoas tivessem essa consciência, nós não colocaríamos mais poder no mal do que já tem, do que as pessoas que estão na escuridão, na ignorância,
E nós, às vezes, colocamos um pouquinho mais de peso, de culpa, quando nós perguntamos, mas por que que você foi fazer isso? Isso é a mesma coisa de chutar quem já está deitado. A pessoa cometeu aquele ato porque ela desconhecia. Eu sei que muitas pessoas dizem, quem não sabe que isso é errado? Amados, naquele momento, a pessoa está buscando fazer o que é melhor para ela. Aquilo sai fora do controle dela. É a mesma coisa de uma pessoa que fez uma brincadeira e aquilo saiu fora do controle e aconteceu uma tragédia. Olhar para a pessoa e dizer, mas você não sabia que isso poderia causar essa tragédia? Amados, a pessoa não pensou naquele momento. Nós precisamos ter esse tipo de discernimento. Naquele momento, aquela pessoa está com uma dor, com um sentimento de culpa que nós precisamos ajudar a aliviar e não colocar mais. Ponto 8. Jamais diga não posso, domine o medo, substituindo-a pela declaração seguinte: posso fazer qualquer coisa graças ao meu poder da minha mente subconsciente. Gosto também da afirmação: posso fazer todas as coisas com a ajuda de Deus, Ele me dará sabedoria. Posso fazer qualquer coisa com a ajuda de Deus, porque Ele me guiará. Posso fazer qualquer coisa, porque Deus é o meu sócio. Posso fazer qualquer coisa, porque Ele me dará visão. Independente da situação que você esteja passando, afirme e reafirme com muita convicção, com muita fé, que você pode fazer todas as coisas, porque o nosso maior professor, Mestre Jesus, disse que nós poderíamos fazer o que Ele fez e algo ainda muito maior, se nós acreditar que podemos. 9. Comece a pensar a partir das verdades e princípios eterno da vida e não do ponto de vista do medo, da ignorância, da superstição. Não deixe que os outros pensem por você. Escolha seus pensamentos e tome suas próprias decisões. Falei isso no início, que nós temos que ter as nossas opiniões próprias. Há momentos na vida que você talvez tenha dúvida e você vai pedir conselhos. Eu também faço isso. Eu fui uma das pessoas que mais procurei orientação e foi uma das melhores coisas, das minhas melhores escolhas que eu fiz na vida, porque eu tive muitos professores e tenho mestres que foram grandes consciências na minha vida, que foram divisores de águas na minha vida, que me ensinaram, me instruíram. Alguns eu não cheguei a conhecer, foi através de livros, através do legado, através de autobiografias que eu segui, que eu coloquei na prática. Outros eu conheço apenas graças às tecnologias que nós temos hoje, e muitos eu conheci presencialmente, eu fui até essas pessoas, mas nós não podemos deixar que todas as outras pessoas que não tenham ali uma base, um fundamento, que não seja uma pessoa espiritualizada ou que tenha domínio e experiência num determinado assunto, colocar isso como verdade para nós. Nós temos que ter as nossas próprias opiniões e fazer as nossas próprias escolhas. Estou na dúvida? Procura uma pessoa, procura um profissional. Ouve e depois toma suas decisões. Tome decisões conscientes. Reflita sobre o que pode acontecer a partir de tomar aquela decisão. Nós precisamos fazer essas reflexões. Se eu tomar essa decisão, pode acontecer o quê? Eu estou preparado emocionalmente, espiritualmente para essa situação que pode acontecer? Se eu não tomar essa decisão e não fazer isso,
Eu estou preparado também? Eu vou me arrepender amanhã? Faça esse tipo de pergunta. Ouve a voz do seu coração, que ele nunca dará a resposta errada. Mas você precisa quietar a sua mente para que você possa ouvir. Por isso ele diz: escolha seus próprios pensamentos e tome suas decisões. Tem dúvida? Procura alguém que você confia. Olha a vida dessa pessoa, olha os frutos. Às vezes até pessoas que é desconhecido, nós não sabemos nada. Quando nós conversamos, nós temos uma inspiração. Às vezes um livro, às vezes um post, às vezes um vídeo, às vezes um filme faz com que nós tomamos decisões. Basta nós ficar alerta quando nós pedimos sinais de Deus. Ponto 10. Você é o comandante da sua alma, a mente subconsciente, o senhor do seu destino. Lembra-se, você tem capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha a saúde, escolha a felicidade, escolha o amor, escolha ser quem você quer ser, escolha a profissão que inspira, que cura, que leva a pessoa a Deus. Escolha o que é melhor para você dentro das verdades eternas do Deus que é a inteligência infinita. Se você fazer escolha junto com Deus, você não escolherá errado. Mesmo que você vá para caminhos tortuosos, Ele irá à frente te apoiando, porque Ele diz: se você fizer a cama no mais profundo abismo, Ele estará com você. Então você passará desertos com mais consciência. Não significa que vai ser mais fácil, mas se você tiver consciente, você tirará grandes lições dos seus desertos. Se você passar os seus desertos sem consciência, você talvez aprenderá muito pouco e terá que repetir essa lição. Então, se você ser o capitão da sua alma, deixa eu ver se é assim mesmo que ele diz. Se você ser o comandante da sua alma, o capitão da sua, o senhor da sua vida, você terá grandes aprendizados nesse caminho. Se você escolher de forma inconsciente, talvez você terá que repetir a mesma lição de novo, de novo, de novo. Por isso você precisa estar atento a tudo que você for fazer, esteja consciente naquele momento presente e você conseguirá observar as tuas emoções. Ponto 11, né? O último. Os pontos finaliza com o 11º ou 11. Tudo aquilo que sua mente consciente supõe e acredita que é verdade, a mente subconsciente aceita e procura realizar. Acredita em boa sorte, orientação divina, ação correta e todas as bênçãos da vida. Eu tenho uma professora que ela fala muito, ela usa muito o fator sorte, está com você. Quando a gente utiliza sorte, o que é que nós acreditamos? Que tudo de bom vem ao nosso destino. Tudo de bom vem ao nosso encontro. Tudo de bom ajudará com os nossos karmas. Todas as pessoas são maravilhosas e terão uma contribuição enorme na minha evolução. Quando nós dissemos sorte, é nesse aspecto da palavra, é nessa colocação que nós estamos dizendo. Não é que a sorte existe para algumas pessoas e para as outras não. É porque eu acredito que eu sou uma pessoa de sorte. Eu acredito que todas as pessoas querem me dar presente. Eu acredito que eu sou uma pessoa que todo lugar que eu chego, eu estou sempre sendo bem recepcionada. Eu sempre acredito que eu chego no momento exato, que eu sou uma pessoa simpática, então todas as pessoas olham para mim com simpatia. Isso que nós chamamos de sorte, ação correta, e todas as bênçãos da vida será e virá ao nosso encontro. Não significa que todas as bênçãos da vida seja como nós queremos. Às vezes nós perdemos o ônibus, às vezes nós perdemos o voo. Mas por quê?
aquele voo não era para nós, iria trazer um certo transtorno. Então nós temos sorte de perder o ônibus, o avião. Nós temos sorte de, às vezes, até mesmo encostar num carro na rua, porque você conhece pessoas ali que são maravilhosas. Essa semana eu saí daqui, fiz uma oração, saí do meu consultório, fiz uma oração e tive a intuição de passar numa outra rua. E orei e pedi a Deus se era realmente naquela rua que eu teria que passar. Eu fui inspirada a passar. Eu nunca costumo passar naquela rua. E de repente eu parei no pare. Era uma rua bem movimentada. Estava descendo bastante veículos e eu parei. E tinha uma caminhonete atrás de mim. E eu avancei um pouquinho para ver, porque a visão não estava dando. Não estava conseguindo enxergar. E de repente a caminhonete que estava atrás achou que eu tinha ido para frente, atravessado a rua e encostou bem devagarzinho em mim. E aí eu parei logo à frente, o senhor desceu. Que simpatia de pessoa! Como foi grandioso aquele momento de conhecer aquela consciência tão simpática, gentil, amorosa. Como seria a minha vida se eu não tivesse passado por aquela rua? Eu não teria tido a oportunidade de conhecê-lo. Eu não teria tido a oportunidade de abençoar aquele momento. Provavelmente ele tirou alguma lição importante desse momento e eu também. Eu tive uma experiência, eu tive uma história para contar, mesmo que seja simplória. Então, cada vez que eu ser intuída a passar em outra rua, eu vou lembrar dessa história e dizer a Deus: como que tu quer que eu te sirva nessa rua, nesse momento? Então nós precisamos estar atento a essa oportunidade que a vida nos está dando, porque é agora, é nesse minuto, é nesse momento. Amados, encerramos aqui na página 56 o segundo capítulo, como a mente funciona. Já a próxima aula entraremos no capítulo 3, o poder milagroso do subconsciente, que será a nossa próxima aula, a aula 15ª. Beijo de luz, faça reflexões, releia principalmente esses pontos importantes e aplique, porque a fé sem obra, ela é morta. Até o nosso próximo encontro.